que aconteceu, dona Raíza? Boa tarde. Boa tarde, José Ilan. Poxa, a real é que eu deveria estar... Velho, Chamou de José Ilan, que a coisa tá séria, chateado. né? Sabe aquela bronca que você leva da patroa? É José Ilan. Chamou, fala aí. Já troquei, o ritual da semana inteira não funcionou. Eu cheguei à conclusão que eu tinha que estar lá no local da ocorrência com o casaco. Esse foi o grande problema, infelizmente. O Flamengo acabou eliminado da Copa do Brasil. E tem muita coisa para a gente falar sobre essa eliminação do Flamengo, sobre a entrevista coletiva do Felipe Luiz também. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso, né, Elan? Porque, assim, o Flamengo fez um bom primeiro tempo, muito bom primeiro tempo. A escalação, inclusive, ela surpreendeu o Cuca. Ele fez uma mexida de última hora, demora para divulgar a escalação do Atlético, foi por conta até dessa mexida de última hora do Cuca, que não deu muito certo, né? Que foi a entrada ali do Natanael, o Cebolinha bagunçou o Natanael estava perdido em campo, logo depois o Cuca fez a troca, colocou até o Saraiva, que foi para o sacrifício, o Cuca falou sobre isso depois, né? Mas o Flamengo foi muito bem, especialmente nessa movimentação dos 4 atacantes. Eles trocavam muito de posição o tempo inteiro, com o Pedro sustentando sempre no pivô, saindo da área, arrastando normalmente 2 jogadores com ele. E numa bela jogada coletiva, o Flamengo foi lá e conseguiu um gol com Everton e Cebolinha. Aquela coisa estava se desenhando para aquela questão do herói improvável, né? Mas aí no segundo tempo, o Flamengo acabou diminuindo um pouco o ritmo, as mexidas não surtiram efeito, né? O Saúl não entrou bem, o Samuel Lino não entrou bem. Mas fez as mexidas que todo mundo queria, né, Raíza? Fez as mexidas que todo mundo queria. Não sei se todo mundo, né? Naquele momento do jogo... O torcedor queria, né? Arrascaeta e tudo mais. Não. Acho que, por exemplo, o Plata acabou sendo substituído porque ele pediu para ser substituído. Se não fosse isso, eu acho que ele não sairia de campo. Eu acho que o torcedor também não gostaria que ele saísse de campo. Acho que tirar o Pedro ali... Não, eu digo, os jogadores que entraram eram os que a torcida queria, né? Arrascaeta, Saúl... O torcedor precisa entender que, por exemplo, o Saúl não tem condições físicas, gente. É visível. Ele está muito pesado. E colocando ele ainda na meia-direita, que não é muito a dele, o melhor do Saúl é ele vendo o jogo de trás, né? Vendo o jogo assim, de frente, ali atrás, como volante. Ele entrando como meia-direita, as vezes que ele entrou como meia-direita por ali, ele entrou muito mal, né? E essas mexidas, infelizmente, acabaram diminuindo um pouco o ritmo do Flamengo. O Flamengo não conseguiu manter o que fez ali no primeiro tempo. Teve até no segundo tempo um lance ali com o Wallace meio que no susto, uma cabeçada, né, que sobrou ali para ele cabeceou ali no susto. Eu tomei nesse lance aí do Rossi. Mas não teve muito mais do que isso, né? Agora, em relação ao Saúl, cara, se a gente levar em consideração a baixa minutagem dele nas últimas temporadas, a falta de grande destaque dele nessas últimas 5 temporadas, sei lá, é importante frisar que vai ter que ter paciência com ele, né? Até ele entrar em forma, até ele se adaptar. Ele vem de uma minutagem muito baixa nas últimas temporadas e chega aqui com a competição no meio. Então, assim, é importante destacar isso, que o torcedor vai precisar ter paciência. E aí, falando em relação ao jogo, acho que não tem que ter caças bruxas, né? Eu vi muita gente pegando no pé do Wallace, o Samuel Lino também errou o pênalti. O Wallace foi lá bater, eu acho que não era para ele ter batido esse pênalti, porque tinha outros jogadores mais experientes. E acho que esses jogadores mais experientes deveriam se apresentar para bater. Tinha o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o próprio Ayrton Lucas, que bate muito bem pênalti, mas acabou sobrando pro menino. Eu acho até injusto, né? Tanta crítica assim em cima dele em relação a esse pênalti perdido. Aconteceu. Acho que não tem que ter caças bruxas, mas eu acho que é muito importante o Felipe Luiz fazer autocrítica, né? E também entender que ele vai ser elogiado, bastante elogiado, como ele já foi. A gente aqui, inclusive, já elogiou bastante ele. Já falamos até em, caramba, será que não dá para... Discutimos isso, né? Será que não é um nome para apostar a seleção brasileira e etc? Então ele também vai ter que saber lidar com as críticas, né? E fazer também autocrítica. Ele, não sei se a gente tem até, se a gente tiver aí a coletiva onde ele fala sobre o Flamengo nesse pós-Copa do Mundo. Quer rodar agora já?
Podemos rodar Vamos agora. rodar? O Raíza, Rodar? deixa eu só falar Tá, uma coisa deixa eu rápida, falar. olha só. O Léo Pereira, ele sentiu a entrada do Hulk. Isso pode ter a ver, tá? Na decisão dele não bater o pênalti, que ele sentiu muito ali a entrada no tornozelo, né? Que o Hulk... Era para ele ser o quinto no lugar do Wallace Ian? Possivelmente. O Léo Ortiz estava muito cansado. Então, o Wallace Ian estava bem. E outra coisa, outra informação. O Wallace Ian Felipe Luiz foi questionado sobre isso na coletiva e não falou nada, né? Não, Ele não, não. O disse que estavam foi os melhores passado, ali o que pra foi bater. passado é que o Wallace Ian treinou muito bem durante a semana. E, óbvio, o Felipe... Cara, se foi certa a decisão ou não, eu acho que foi certo. Ele terminou com... O Pedro saiu e aplaudiu a substituição. Ou seja, o Pedro devia estar cansado. Era o atacante que ele tinha. O Brasil, em 94, o Bebeto não precisou bater, mas ele era o cara que ia bater. Muitas vezes o treinador bota o atacante que está de titular naquele momento para ser o último batedor. Ele fez... Se ele não bota, aí fala, pô, tá perseguindo a molecada. Eu vi que você falou mais cedo hoje aqui no Disfla, no canal Disfla, e vou falar em cima do que você disse. Você falou, mas se ele faz o gol e o Flamengo passasse... Felipe Luiz é Deus. Ele ia se consagrar. Mas só que é o seguinte, papo. Aí é que tá. Numa decisão como essa, se o cara faz o gol, beleza, ele deu, mas ele não fez. Então, Não, assim, ele não fez. ele tomou uma decisão que era uma decisão, no mínimo, muito arriscada e que ele precisava que o risco se confirmasse como algo calculado. E não se confirmou. O risco que ele assumiu, o Felipe, ao botar o menino para bater, ele falou, não, o moleque vai corresponder. Só que ele não correspondeu. Então, assim, também não dá para você Ele foi de all-in. Não dá para... Exatamente. Não dá para você isentar completamente o Felipe. Né? Ele falou, não, mas se o cara faz o gol... Eu acho que ele colocou os 4 especialistas antes. Ele sentiu, o menino sentiu. Não, mas ele colocou... Não, o menino sentiu, aí Ele tá. zuniu a bola, cara. A questão não é essa. Ele colocou os 4 especialistas para baterem antes. Tá? Ele colocou o Arrascaeta, especialista, fez. O Jorginho, especialista, com paradinha, do jeito que ele batia lá nos tempos de Itália e tudo mais, fez. Saul, fez. O Samulino, a maior contratação da história, perde, vai pro garoto. É aquilo que eu falo. Ele fez ele escalou os 5 batedores e foi numa linha de tipo, vou colocar os 4 especialistas e o que treinou bem e é o atacante titular que tá jogando. Botou. Se era garoto, eu acho que ele não levou em consideração se era garoto ou não. Ele levou em consideração, tá jogando, tá com moral, tava bem no jogo, hein? Tava bem no jogo. As pessoas estão falando muito do pênalti perdido, mas estão esquecendo de falar que o Wallace Ian era um dos principais jogadores do Flamengo no jogo. E ele não perde o gol. A bola é muito forte do Samulino. Ele quase faz o gol de cabeça. Ela veio muito forte. É diferente do Pedro. O Pedro, ele realmente perdeu uma grande oportunidade no final do primeiro tempo.